Olá, meus queridos, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem e, como sempre, não é? Muito animados para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, professora Abigail Viana, estamos aqui juntos todos os dias, segunda a sexta às 8h30, trabalhando conteúdos de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos, os que estão assistindo a aula pelo aplicativo, os que estão assistindo a aula pelo canal 22.3 TV Nova ao vivo, lembrando que essa aula será reprisada às 18 horas, e aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube, sejam muito bem-vindos também. Para nos ajudar na aula de hoje, temos aqui a presença da querida Maria Helena, interpretando aí Libras para vocês, tornando essa aula cada vez mais acessível a um número maior de estudantes. E para trazer aquela mensagem especial, com o teu nome, com o nome da tua escola, a resposta que você vai dar para as minhas perguntas, como? Pelo aplicativo que eu sei que você já baixou. Quem não baixou ainda, vai baixar agora. Vai ver aí esse QR Code, mira teu celular, câmera e baixa o aplicativo e você vai falar comigo através dela. Professora Kedma, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professora, tudo bem? E vocês estão bem? Todo mundo pronto? Todo mundo preparado para mais uma aula? Eu estou aqui aguardando a sua interação. Estou no chat, já dei até bom dia. Estou esperando você mandar sua mensagem, fazer seu comentário, claro, participar dessa aula que certeza será maravilhosa. Então, como ela sempre diz, vamos embora. O tema da aula de hoje, eu avisei desde ontem, quem assistiu ontem já sabia qual era a aula, qual era o tema, e eu ainda sugeri que você pesquisasse a diferença do tema de ontem com o tema de hoje, e isso mesmo. Será que vocês pesquisaram? Será que se eu já lançar a pergunta agora, será que já vai ter alguém para me responder? O tema de ontem foi notícia e o tema de hoje, reportagem. Será que é a mesma coisa? O que é que vocês acham, quinto ano? Notícia e reportagem. É a mesma coisa, muda só de nome? E aí, vocês pesquisaram? Eu dei essa sugestão, lembram de ontem? Eu disse, pesquise se é a mesma coisa. Se você pesquisou e quiser responder, fique à vontade. Professor, eu não pesquisei, mas eu acho que sim, ou eu acho que não. Você vai lá no chat e diz para a professora Kedma a tua opinião, e se você puder dizer o porquê, melhor ainda. Eu já vou dando adiantada, porque eu não posso esperar, mas fique à vontade para responder. Tá certo? Assim que a sua mensagem chegar, ela me avisa e vai dizer aqui para a gente. Reportagem, você vai ver hoje, que ela é como que fosse uma prima da notícia, podemos dizer assim. São parecidos em alguns aspectos, mas têm características em algum momento diferentes. Então, o que é reportagem? Reportagem é o nome dado ao gênero textual jornalístico que realiza a interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala ou da escrita. Então, reportagem não é simplesmente aquela que a gente assiste na TV, tá? Tem aqueles programas semanais que colocam assim, reportagem da semana, reportagem especial, que é aquele tema assim, mais atrativo, né, que ele vai prender mais a atenção de quem está assistindo. Mas existem também as reportagens escritas, tá certo? Professora, até agora é a mesma coisa da notícia, por enquanto. Já vimos aí a primeira característica que é igual, que é um texto de cunho jornalístico, que é um do gênero textual jornalístico. Aprendemos ontem com a notícia que, se o gênero jornalístico, ele tem que função, quinto ano, será que vocês estão lembrados? Para que você assiste jornal? Para que você lê o jornal? Para ficar informado, isso mesmo. Então, o objetivo desse gênero textual é informar. A reportagem, ela é transmitida através de veículos jornalísticos, como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. E a sua principal função é informar. Vocês estão observando que até esse momento da aula, a notícia e a reportagem estão no mesmo patamar. Todas as características que eu passei para vocês, elas são iguais. Então, será que é tudo igual? Mas eu acabei de falar que podemos dizer que elas são como primas, não irmãs gêmeas.
Se até irmãs têm diferença, imagine primas, não é? Então, vamos ver daqui a pouco qual característica vai diferenciar uma da outra. E eu continuo aqui aguardando a participação de vocês. A reportagem, ela se caracteriza por um texto mais longo, com detalhes e informações que geralmente não são encontradas em outros tipos de escrita, para tudo o quinto ano. Chegamos no primeiro ponto que diferencia notícia de reportagem. Lembra ontem, professora, eu não assisti a aula ontem. Se preocupe não. Vai lá no canal do YouTube, pela data, lá, quinto ano, e você vai acessar a aula de ontem. Mas me parece que está chegando alguma coisa. Recebi essa notícia. Será que é verdade ou é fake news? E aí, professora Kedma, é verdade a notícia que eu recebi ou é fake news? Bom dia, professora. É uma verdade simples, não é? Mas o seu bom dia, quem foi que me deu bom dia? Yasmin está por aqui. Bom dia, Yasmin. Cledson, Marcone, Pedro. Olha, muita gente nova, Tá, sejam bem-vindos. E o bom dia de vocês é uma notícia que me faz toda a diferença no meu dia, tá certo? Eu sei que eu não estou falando sozinha, que Exatamente. vocês estão aí participando. Mas além do bom dia, vai dizendo aí o nome da sua escola, já estudou esse gênero textual, ainda não, está gostando? Fique à vontade, a professora Kedma ama dialogar com vocês ali. Eu gosto Daqui a mesmo. pouco a gente troca, ela vem para cá, eu vou para lá. Adoramos estar ali interagindo com vocês, tá certo? Podem fazer perguntas, se eu não souber, e ela também não, nós pesquisaremos. Será que eles se animaram? Chegou mais bom dia para mim? Alguma pergunta? Pedro disse que é da Escola Municipal do Leão. Menino, olha, Carla Patrícia e Leão sempre aqui, bombando nas presente. nossas aulas. Se você não é nem do Carla Patrícia, nem do Leão, fala o nome da sua escola também, porque essas duas escolas estão sempre aqui, viu? Parabéns, alunos, professores, gestão. E aí, se animaram, professora? Se animaram. Cleidson disse que era da Escola Santo Amaro. Beijo Olha, pro povo da Escola Santo Amaro. bem-vindo. Aqui pertinho da gente, né? Pertinho, Samuel também está bem-vindos. presente, ó, Muito chegou bom. agora. Já me animei, já me deu assim outro Hoje gás. a gente vai ficar até meio-dia. Será que a produção vai deixar? Não, a produção não deixou. Quem sabe Eu dia, tentei né? invadir a aula da professora pedindo Faz para ficar parte. até meio-dia. Faz mas parte. A aula é nossa. Não A aula funcionou. é sua, a aula é nossa, a aula é de todos nós. A aula Vamos não continuar, né? Então vejam, vamos voltar para a notícia e reportagem. Se vocês que estão chegando hoje, por acaso, não assistiram ontem, essa aula está no nosso canal do YouTube, lá no Educa Recife. Você vai lá procurar as aulas do quinto ano com a data de ontem e vai ter lá notícia. Então, nós vimos ontem que a notícia é um texto curto. Agora aí a reportagem está dizendo que é um texto mais longo. Por quê? Vamos ver daqui a pouco. E já podemos adiantar, porque a reportagem, ela tem mais detalhes. E eu vou dizer a vocês daqui a pouco por que isso acontece. A notícia é um texto curto, mais objetivo. A reportagem ela é mais detalhada, é mais esmiuçadinha. Vamos ver daqui a pouco por quê. Deixa eu voltar aqui. Para a produção, no caso, né, da reportagem, é necessário que o repórter faça um levantamento de dados, realize entrevistas com pessoas relevantes para o caso e atenda a todos os lados envolvidos ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Antes de eu ler essa próxima tela para vocês, deixa eu explicar de uma forma que eu creio que vocês vão entender melhor. Olha aqui para mim todo mundo, ninguém vai ler texto agora, muito bom, todo mundo vai olhar para mim, vejam bem. Vamos imaginar que na rua da sua escola caiu um galho de uma árvore ali, está interditando ali a rua, então virou notícia. Aquela árvore já estava um pouco assim, gasta, aí caiu ali um grande galho no meio do caminho, quem sabe a árvore toda, e não tem como ter aula, porque o trânsito não está passando. Quando cai a árvore, geralmente mexe com energia, né, porque mexe naqueles fios ali. A notícia seria simplesmente passar no jornal, ou televisivo, ou como vimos ontem, redes sociais, ou até mesmo escrito. A notícia seria o seguinte: cai árvore na rua da Escola Municipal de Santo Amaro, por exemplo. Então, vai ser dada a notícia de forma clara, objetiva, curta. Então, eles podem até sugerir, os motoristas que vão passar por este local tentem outros acessos, porque a rua está interditada. Acabou a notícia. A reportagem, ela vai pegar esse fato
que foi a árvore cair, e vai investigar o porquê isso aconteceu. Então, vai, como falei, não é? Deixa eu voltar aqui. O meu passador está com vida própria. Eu mando para um lado, ele vai para o outro. Mas vamos continuar. Veja aqui, ó. O repórter ele faz um levantamento de dados, entrevista pessoas, quando fala irrelevantes, são pessoas importantes para aquele caso ali. Então, o repórter, o jornalista, ele vai na vizinhança, ele vai perguntar aos moradores se aquela árvore estava bem, se ela já estava mostrando sinais que poderia cair, se foi acionada a prefeitura para fazer aquele cuidado, se não. Ele pode entrevistar também especialistas, não é, pessoas que trabalham, biólogos com plantas, com árvores, para saber o que pode ser feito para evitar que aconteça com outras árvores. Então, não vai sair no mesmo dia aquela reportagem, ou não vai ser na mesma hora. Se for no mesmo dia, mas, por exemplo, se a notícia aconteceu de manhã, só vai ser feita a reportagem tarde ou noite, e geralmente demora mais uns dias. Por quê? Ele vai fazer todo o levantamento ali, o que causou aquele fato acontecer, que impacto teve ali, por exemplo, se a rua ficou sem energia, em que prejudicou os moradores, que consequências trouxe para as pessoas. Então, ele vai ver causa, ele vai ver consequência, como vai entrevistar mais pessoas. Então, vai dizer, a árvore caiu porque estava com muitos cupins, por exemplo. Ele investigou e deu o motivo que aconteceu. Está entendendo o quinto ano? Estão compreendendo a diferença? Notícia daquele fato. A árvore caiu na rua da Escola Municipal Santo Amaro. Pronto. A reportagem vai dizer o porquê isso aconteceu, o que poderia ter sido feito para que não acontecesse, o que deve acontecer numa rua que tem um caso parecido com aquele. Então, essa é a principal diferença da reportagem. Vamos aqui. Ela não mostra, isso aqui é o resumo do que eu acabei de dizer, ela não mostra somente o fato, mas os encaminhamentos para o seu acontecimento. Se estava com cupins, por que demorou tanto para chamar alguém, para tirar aqueles cupins, para fazer o tratamento? Será que chamou e não foi atendida aquela solicitação? Então, houve um passo a passo. Uma árvore simplesmente não desmaia, concorda comigo? Um belo dia ela acorda com mal-estar e desmaia no meio da rua? Não, não é? Então, é uma coisa que poderia ter sido evitada. Esse é o exemplo que eu dei aqui usando uma árvore. Acredito que vocês estão entendendo. Se não estiverem, fiquem à vontade. Eu vou tentar trazer aqui outro exemplo para que vocês possam compreender a diferença entre notícia e reportagem. Lembrando que os dois são gêneros textuais jornalísticos e que têm a mesma função, que é informar. A notícia informa de maneira mais rápida, mais objetiva, e a reportagem de maneira mais detalhada. Veja o que está escrito aí, ó. O objetivo principal do texto deve ser o de informar. Guarda isso, tá, gente? Cada gênero textual, ele tem um objetivo. No caso da notícia e da reportagem, em especial a reportagem, que é o tema de hoje, o objetivo dela é informar. A reportagem cumpre uma função social e não é feita somente de temas atuais. Outra diferença, não é, da notícia. Eu falei aqui ontem que para a notícia ser notícia, tem que ser atual, tem que acontecer agora. Se for dar uma notícia de algo que aconteceu há 15 dias, como notícia, não vai ser interessante para aquelas pessoas que estão assistindo. Isso já é diferente na reportagem. Tem repórteres, né, jornalistas, que pegam um fato que aconteceu há bastante tempo e começam a investigar e começam ali a pesquisar, formam uma reportagem e geralmente são muito interessantes. Eu gosto muito de assistir reportagens. Já vem outro gênero aí, que é o documentário, que não vai entrar hoje, mas também está na mesma família aí, que é mais detalhado ainda, só que tem um olhar mais cinematográfico, mas como eu disse, não é aula de hoje, então vai ficar para uma próxima, tá certo? Então, a reportagem ela é bem elaborada, dela dá mais trabalho até, não é? Porque, como eu falei, tem a questão da pesquisa, da apuração dos fatos. Então, geralmente, eu gosto bastante de assistir reportagens. Claro que depende também muito do tema, não é? O tema ali tem vários públicos-alvos, são aquelas pessoas que a reportagem quer atingir. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de futebol e sabe que vai ter uma reportagem sobre o futebol no Brasil, a evolução, como era antes, como é agora, a pessoa vai se interessar bastante em assistir. Aquele público que não é tão fã assim, pode ser que não. Então, também tem a questão aí do público-alvo. Qualquer fenômeno
pode virar pauta para esse gênero textual, no caso a reportagem. Veja que eu saí de uma queda de uma árvore para a história do futebol no Brasil, tá certo? Então, qualquer fenômeno, qualquer acontecimento pode sim virar pauta para uma reportagem. A linguagem usada, como na notícia, também é simples e objetiva. Então, outra coisa parecida. Então, vejam aí que existem muitas características parecidas e algumas que fazem uma pequena diferenciação. É importante que se estabeleça uma relação com o leitor e o interlocutor, então, entre quem escreveu e quem está lendo. É um bate-bola, é um diálogo. Apesar do jornalista não estar ali naquele momento, é como se estivesse, ele está ali contando algo. E nós aqui somos um pouco curiosos, né? Sempre gostamos de saber das novidades. Então, o jornalista está ali informando para a gente e a linguagem precisa ser simples e objetiva para que muitas pessoas possam compreender o que está sendo tratado ali. Como se trata de um gênero textual jornalístico, a reportagem não precisa obedecer uma estrutura determinada. Não é uma coisa tão amarrada, não é? Como seria um poema, um conto, que mesmo tendo vários tipos de contos, tem aquela estrutura já pré-determinada. A reportagem não tem assim essa necessidade, essa estrutura tão rígida, podemos dizer assim. É um texto mais livre, sendo necessário apenas se atentar a alguns elementos essenciais. Esses elementos nós trabalhamos aqui ontem, na aula de notícia também, tá certo? Então, mais uma vez, chegamos nas semelhanças, perdão. Observem aí, toda reportagem, ela precisa de um título. Eu sugeri aqui lembram? A evolução do futebol no Brasil, ou a história do futebol no Brasil. Por exemplo, então, futebol no Brasil ontem e hoje, então precisa de um título, tá certo? É o tema, é o que vai atrair ou não ali o meu público. Se ele vai se interessar ou não, vai depender muito do título. Então, veja, é onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atraia o interesse do leitor. Um título que não ficar legal, a pessoa diz, ih, rapaz, eu não gostei nem do título, imagina a reportagem. Mas se é um título bacana, já vai te instigar a dizer, eu vou ler, eu quero saber o que é que vai passar aí. É como a reportagem televisiva, não é? Eles fazem aquela chamada, aquele comercial rapidinho, mas ele atiça a sua curiosidade para que você assista aquele programa para ver aquela reportagem. No caso de ontem, que trabalhamos a notícia, nós vimos que a notícia, ou no jornal digital, redes sociais, geralmente o título dela, as letras são bem maiores, que é para que o leitor, assim que olhar, conseguir logo ler e ter o interesse. Se a reportagem for escrita, isso também acontece, tá? O título, a letra está maior, está numa fonte mais chamativa, para que o leitor possa ter interesse de lê-la. Tem o subtítulo, a palavrinha sub, esse prefixo sub, significa abaixo. Qualquer palavra que você vê com sub, está abaixo. Subsolo é aquela parte do prédio da casa que está abaixo do solo, joia? Então, sub é abaixo. Então, subtítulo será a parte que vai estar logo abaixo ao título. É um título secundário, está tipo em segundo lugar, né? Que pode apresentar outras informações relevantes do texto. No caso da reportagem, não é obrigada a sua presença. Na notícia, sim, tá, gente? Tem lá o título e já vem embaixo o subtítulo. Na reportagem, não é obrigado. Geralmente tem, mas se você encontrar alguma reportagem que não tenha, o jornalista errou. Não, ele tem essa liberdade para escolher se ele quer colocar ou se não quer. E não é a repetição do título. Ele vai dar ali novas informações. Não é claro que não é completa, porque é um subtítulo, mas ele vai deixar você com aquele gostinho de quero mais para poder você ler a continuação da notícia. Temos a lead, entre parênteses, está escrito em inglês, não vou me atrever a ler, porque eu sou professora de língua portuguesa e não de língua inglesa, para não cometer nenhuma gafe. Está aí entre parênteses a escrita, mas eu não vou ler, tá joia? É basicamente um resumo do texto. Nós vimos isso na aula de ontem também. Colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante
é dito antes. Então, vamos lá. Você pega lá a sua reportagem. Primeira, lá está o título, letras maiores, mais destacadas, para chamar a tua atenção. Abaixo do título, você tem o subtítulo, abaixo, sub. Tem outras informações também importantes, que também têm a função de chamar a tua atenção. O primeiro parágrafo é um resumo de toda a notícia. Se você está com muita pressa e não conseguiu ler a notícia toda ou a reportagem toda, a partir de você ler a lead, mais ou menos você vai ter noção do que está sendo falado ali. Claro, para você ter o conhecimento mais abrangente, você vai precisar ler toda a notícia. E vou aqui reforçar o que eu sempre digo em nossas aulas. Ler é muito bom. Quem lê muito, escreve bem, fala bem. Numa conversa dá para perceber uma pessoa que tem o hábito da leitura. Então, vocês do 5º ano estão terminando, não é, os anos iniciais, o ano que vem já vão para uma nova etapa, precisam ler bastante. Vou dar aqui uma dica bem rapidinho antes de continuar a nossa aula. Vocês têm acesso, até pelo próprio aplicativo, a árvore de livros. Vocês podem acessar, coloca lá no site de busca árvore de livros, já vai ser direcionado ao site. Para acessar, só é você escrever REC, e o número da sua matrícula e pronto. Inúmeros livros lá de todo tipo, romance, poema, ação, o que você gosta, contos, contos de fadas, contos de assombração, tudo, notícias. Vocês vão poder ler livros que falam sobre isso, vocês vão poder, tem para criança pequenininha, para vocês já são maiorzinhos, para adultos, então leiam, hora vaga, não é só ficar na TV. Claro que você vai assistir um pouquinho, mas leia bastante, que você vai ser um aluno cada vez melhor, tá certo? Ficou aí a dica da professora. Depois da lead, nós temos o corpo do texto, que aí sim, vem as demais informações sobre o fato. Comparando com o texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento. Se fosse ali uma redação, por exemplo, até se comparando, seria ali o desenvolvimento do texto, que é o corpo ali da reportagem. Vamos fazer um comparativo bem rapidinho sobre reportagem e notícia, apesar que fizemos isso a aula inteira hoje, não foi? Comparamos todo momento notícia e reportagem. Então, essa cena aí que vocês estão vendo é comum, não é, no dia a dia de vocês? O que seria isso? Será que vocês conseguiam identificar e dizer para mim ali no chat, para a professora trazer para mim, o que é que está acontecendo aí? Que tipo de programa, por exemplo, televisivo é esse aí? Será que é um programa de auditório? É uma novela? É uma série? O que seria isso que vocês estão vendo aí na tela? Será que vai chegar eu ia dando a resposta. Será que vai chegar aí a resposta para a gente em tempo hábil? Eu preciso dizer, porque o relógio ali não para, mas se chegar, porque às vezes chega um pouquinho mais tarde, a professora Kedma vai dizer para mim. Isso é uma reportagem, um repórter, uma notícia, não é? Não é reportagem, você pode ver que está ao vivo, né? Ele está falando e está em tempo real ali, as pessoas passando atrás dele. E aí, professora? Eles falaram corretamente. Cleidson disse que era notícia. Pedro e Yasmin se confundiram um pouco, se referiram a jornal. De fato, é um jornal, mas o que está sendo feito no momento é uma notícia, tá? Está sendo apresentada uma notícia. Pronto, eles responderam o que eu perguntei, né? Que tipo de programa é esse? Aí eles responderam, né? É porque responderam juntos. Pedro respondeu jornal, aí Cleidson já respondeu notícias, pronto, aí Yasmin... um está complementando jornal, o outro, né? Exatamente. O tipo de programa jornal que traz o que pra gente? Isso mesmo, as notícias. Então, quem sabe você hoje já assistiu algo parecido, né? Então, está presente no nosso dia a dia. Temos aí também, ó. Esse aí você percebe que já está um pouco diferente. Estão percebendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Vejam esse. Quando ele mexe no ouvido assim, é um pontozinho, tá? Que ele consegue conversar com quem está lá no estúdio. Então, a pessoa faz pergunta, interage com ele. E eles, por exemplo, estão dando uma notícia, quem sabe, desse local onde ele está, essa cidade, esse país. Quando você vem para esse aqui, ó, observe já que ele não está nem com o microfone. Estão observando? Aquele que a gente vê, né? Tem um microfone aí que está captando a voz dele, mas ninguém está vendo aí. Ele está caminhando... Está falando algo, então, essa imagem aí dá a impressão de uma reportagem. Ele pesquisou sobre algo, a reportagem está pronta e ele está fazendo ali a sua introdução. E depois a reportagem vai e segue.
pequenas diferenças. Reportagem e notícia são a mesma coisa. O quinto ano já sabe me responder depois dessa aula, né? Essa é uma pergunta bem comum, já que os dois tipos de gêneros textuais apresentam bastante semelhanças. Para entender como funciona cada uma delas, portanto, é necessário prestar atenção justamente nas suas diferenças. Não vai ser necessário eu passar tudo, porque já fizemos isso durante a aula. A notícia ela é dada logo após o fato acontecer, então as informações elas não são suficientes. Já a reportagem, ela vai em busca de mais informações, vai ter mais detalhes, por isso ela demora mais um pouquinho. Então, uma diferença, a notícia é imediata, a reportagem ela requer um pouco mais de tempo para ser preparada. A notícia ela é mais curta, a reportagem, por ter mais informações, porque houve uma pesquisa maior, ela vai ser um pouco mais longa. Tá certo? A notícia ela é apurada ali rapidinho e é transmitida. A reportagem não, ela vai ter muitas fontes para que ela possa ali ser preparada, tá certo? Isso aqui que nós já fizemos, eu já entrei no horário da aula da professora Kedma, porque eu estou até um pouco assim preocupada, né? Porque eu já entrei na aula da aula de matemática, então estamos finalizando. Tem aí alguns tópicos, tá na tela, você vai poder ver lá no YouTube. Então, linguagem formal, o jornalista ele vai assinar ali a sua reportagem e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem que mais à frente vamos voltar nesse tema, porque é um tema muito rico. Quem sabe tem algum futuro jornalista aí nos assistindo e eu espero que tenha despertado em vocês o interesse por esse tipo de gênero textual. Obrigada, Maria Helena, pela sua participação, como sempre, de forma brilhante. Professora Kedma, muito obrigada pela sua participação. Já pode convidá-los. Eu quem agradeço e já convido para não saírem daí. Vamos começar uma aula de matemática. Como vocês sabem, um docinho muito fácil. Fica aí que já já eu começo a aula de matemática, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem aí, não saiam daí, que daqui a pouco ela volta. Tchau, até a próxima.